Crespo incomodado na coletiva. Vamos falar muito aí sobre isso. Grande vitória do São Paulo para cima do Vasco. Hoje tem convocação da seleção e tem jogador do São Paulo que pode ser convocado. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo e o negócio é o seguinte, meu parceiro. Grande vitória do São Paulo ontem para cima do Vasco. 2-0 em São Januário. E como é bom ganhar jogo fora de casa, né, rapaz? Todo jogo, cara, de Campeonato Brasileiro, vai jogar fora de casa, sei, pode ser o último colocado. É difícil, entendeu? Não existe jogar fora de casa e ter jogo fácil, entendeu? Todo jogo fora de casa é difícil. Então, cara, é um sentimento, um sabor diferente ganhar fora de casa. Ainda mais, né, vale lembrar, quebrando o tabu aí, São Paulo não ganhava lá desde 2013, entendeu? Gols de Antônio Carlos e Rodrigo Caio. A última vez que São Paulo ganhou do Vasco lá em São Januário pelo Brasileirão, né? Porque se for olhar outras competições, São Paulo venceu o Vasco em 2021 lá na Copa do Brasil. São Paulo enfrentou o Vasco, acho que foi nas oitavas, quartas, venceu os 2 jogos, né? Inclusive lá em São Januário. Então, pelo Brasileirão, que era o tabu, entendeu? Que é desde 2013 que a gente não vence lá e quebramos o tabu. Inclusive o Crespo quebrou uma porrada de tabu desde que ele chegou, né? Quebrou o tabu ontem contra o Vasco, só de cabeça que eu vou lembrar, contra o Vasco. Aí tinha quebrado contra o Fortaleza, né? Que a gente não vencia tinha muito tempo. Botafogo e Atlético, né? Então todos esses tabus aí foram quebrados desde que o técnico ainda Crespo chegou aí no São Paulo, né? Grande vitória do São Paulo ontem, o confronto direto foi o que eu falei para vocês no pré-jogo, ó. É um jogo fora de casa, difícil, né? O Vasco vinha de não sei quantas vitórias seguidas, vivendo um momento muito bom, né, cara? E assim, como é um confronto direto, é aquele negócio. Ou tu ganha, ou na pior hipótese tu empata. Se tu não pode ganhar, tu não perde, entendeu? Porque se tu perde, o Vasco abriria 4 pontos do São Paulo, né? Aí a gente ganhou, né? E abriu 2 à frente do Vasco. Então, tipo assim, no confronto direto, o São Paulo não podia perder, nem só em perder esse jogo, porque senão, irmão, ia ficar complicado. O próprio Corinthians, mais cedo ontem, tinha vencido o Grêmio, né? E também tinha passado o São Paulo. O Vasco já estava à frente do São Paulo. A gente foi lá, ganhou e passamos 2, Corinthians e Vasco. Então, vitória gigantesca em todos os aspectos, né? 3 pontos, vitória fora de casa, quebra de tabu, né, cara? Vitória para dar mais confiança ainda para buscar essa vaga na Libertadores, entendeu? O Fluminense perdeu ontem pro Ceará, ótimo, né? Então pode dar 3 pontos aí do Fluminense, entendeu? Então, foi uma rodada boa pro São Paulo. Foi uma rodada boa pro São Paulo. Ainda o Botafogo tinha empatado com o Mirassol, né? Mas acho que a gente tem que pensar agora no Fluminense ali, né? Para entrar naquele dia 7 ali, depois a gente pensa nos outros mais pra frente. Aí, entendeu? Então, grande vitória do São Paulo ontem pra cima do Vasco, 2-0. E, cara, deixa eu pegar aqui a escalação, né, pra gente falar aqui do jogo. Assim, rapaziada, vamos lá. O jogo foi um jogo equilibrado, né? Um jogo equilibrado, um jogo truncado com poucas chances de gol na primeira etapa, né, cara? O São Paulo começou da maneira que era esperado, que era o óbvio. O que era o óbvio, cara? Tu vai enfrentar o time do Fernando Diniz, a gente sabe muito bem como é que funciona o time do Diniz, né, cara? Não tem chutão, né? Pra ele é proibido dar chutão, aquela saidinha lá desde o goleiro da zaga, né? Ele gosta de construir as jogadas, então é aquele negócio. Você vai jogar contra o Diniz, o time do Diniz é marcar pressão, a saída de bola, porque o time do Diniz tem um histórico de fazer isso e de muitas e muitas vezes entregar rapadura, né? Muitas vezes entregar rapadura, entregar paçoca, e não tem como você jogar contra o Diniz, cara, e não fazer isso, entendeu? São Paulo fez isso no começo do jogo, né? Não conseguiu criar, né, roubar nenhuma bola ali para fazer ali o gol, né? Inclusive parece que o Diniz, né, o time do Diniz parece que diminuiu essa saidinha que tinha no São Paulo, né? Parece que ele ajustou isso aí ao longo dos anos. São Paulo começou marcando pressão em cima, né, cara, ali não deixando o Vasco ter volume, entendeu? Mas foi um jogo equilibrado, acho que a gente teve ali, né, cara, a gente foi pegar, teve umas 2 defesas do Rafael no primeiro tempo, teve uma bola na trave do Ryan também que foi perigosa, né? E pro lado do São Paulo a gente teve o quê? A gente teve um chute cruzado do Tapia de fora da área sem muito perigo, teve um chute fora da área também do Enzo Dias, que foi um chute ali, né, não foi perigoso, mas exigiu ali, né, uma defesa importante do Léo Jardim, que é o goleiro do Vasco. E a gente teve, acho que foi a chance mais clara do primeiro tempo, até então tinha sido o lance do Tapia, né? O Tapia, ele rouba a bola do jogador do Vasco no meio campo, o Tapia rouba, dá o passe pro Bobadilha na direita, né? O Bobadilha espera o Tapia invadir a área. O Bobadilha cruza para a área, né? O Lucas
dá o corta-luz, né? E deixa pro Tapa chegar de primeira finalizando, né, cara? Não era uma bola fácil, mas acabou que ele chutou no meio do gol, né, cara? Tipo assim, o Léo Jardim, onde ele tava ali, ele só ficou parado de ferrar a defesa. Mas também não era uma bola fácil, né? Não dá pra falar que foi uma chance claríssima que ele perdeu. Era uma boa oportunidade, né? O zagueiro tava em cima dele também, né? Se ele tivesse chutado em um dos dois cantos, talvez poderia ter feito o gol, mas era uma bola difícil também. Não dá pra falar que é um gol super perdido, né? Acho que não dá pra falar que é isso. E a gente teve o pênalti, né? Que foi no último lance do primeiro tempo. O cruzamento na área, né? Cobrança de escanteio. O Arboleda ali vai, né, cara, tentar cabecear a bola. E o Paulo Henrique, né, cara, queria pegar a camisa do Arboleda e levar pra casa, entendeu? E, cara, sabe qual é o pior desses lances? É que o Wilton Pereira Sampaio, ele tava de frente pro lance e ele não marcou o pênalti no campo, né, cara? Tanto que acontece o lance no ao vivo, ele não marca o pênalti, né? Aí o Wilton Pereira Sampaio pega a bola para encerrar o primeiro tempo, né? Porque ele lá foi o último lance. Aí ele já tinha pegado a bola para encerrar o primeiro tempo, aí o VAR vai e chama o Wilton Pereira Sampaio, né? Pra ele ir pro VAR e ver o possível pênalti, né, cara? Então, tipo assim, foi marcado o pênalti, mas assim, cara, tipo assim, o cara não ter visto o pênalti na frente dele é uma brincadeira, né? Ele tava de frente pro lance, não foi que tinha 15 pessoas na frente dele, não, ele tava de frente pro lance. De onde ele tava posicionado, cara, ele tava de frente pro lance, né? E acabou que ele não marcou, né? Aí teve que o VAR chamar pra ele ver no VAR e depois foi lá e marcou o pênalti. O Lucas foi lá, bateu muito bem, fez o gol, né? E fomos pro intervalo vencendo aí o jogo por 1-0, né? No segundo tempo, cara, já foi um jogo mais aberto que foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo não teve tanto espaço, né, cara? Um jogo mais truncado ali, de perde de ganho, um jogo muito físico, né? Como eu falei, o São Paulo teve suas chances ali, pouquíssimas, né? Teve o pênalti, do lance do Tapia, o Rafael fez 2 defesas importantes também, uma bola na trave do Vasco, então, tipo assim, foi um jogo mais truncado, cada time teve suas chances aí. No segundo tempo, já era esperado que fosse um jogo mais aberto, né? Porque, evidentemente, o Vasco jogando em casa e perdendo ia vir pra cima com tudo pra cima do São Paulo. Os 10 minutos iniciais ali do segundo tempo, o Vasco voltou bem, né? Inclusive teve dois lances perigosos lá, né? Teve um chute do Coutinho cruzado para fora, foi um lance bem perigoso, só acho que ele finalizou mal, né? E teve também uma defesa do Rafael, né? Que foi um lançamento pro Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes recebe no lado direito, né? Ele vai conduzindo a bola, invade a área e chuta cruzado. Rafael fazendo uma defesa importante, isso tudo com 10 minutos, né? Além da chance do Coutinho. Então, Vasco volta bem para o segundo tempo, levando perigo para o gol do São Paulo com essas duas chances aí, né? A do Andrés Gomes e também a do Felipe Coutinho, né? Aí depois, né, cara, a gente teve aí, depois a gente conseguiu equilibrar mais aí o jogo. Uma coisa que me chamou a atenção, cara, que eu vou ter que falar, não tem jeito, foi o seguinte: aos 15 minutos do segundo tempo, o Diniz começou a empilhar atacante, mexeu no time do Vasco, ele matou o time do Vasco, né? Porque tinha voltado bem pro segundo tempo, né, cara? O tal do Fernando Diniz, esse aí nunca me enganou, né, cara? O time do cara volta bem pro segundo tempo, criando chance, o cara vai lá, empilha um monte de atacante e acaba contigo, né? Mas enfim, isso é problema deles lá, pouco me importa, né? Mas só achei curioso aí, porque esse rapaz já foi treinador de São Paulo e tem gente que defende ele até hoje, né? Só acho curioso isso aí. Aí aos 16 do segundo tempo, rapaz, a gente teve um cruzamento aí do Bobadilla pro Lucas na área. O Lucas tava sozinho, cara, dentro da área. Só que o Lucas ele não cabeceou pro gol. Ele cabeceou pra dentro da pequena área, só que não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém ali pra tentar finalizar. Então teve um cruzamento pra área. O Lucas cabeceia pra dentro da pequena área, não tinha ninguém. O zagueiro do Vasco tira, né? Aí fica com o Matheus França na entrada da área. O Matheus França vai dar o passe pro gol do Vasco, né, cara? Acaba que ele dá o passe ali errado e chega o Sabinho do nada chutando pro gol. E o Léo Jardim fez uma defesa importante. Quase que o Sabino faz o segundo gol do São Paulo aí aos 16 da segunda etapa. Depois não teve aí mais nenhuma grande chance clara, não. Até o finalzinho do jogo, quando a gente teve aí 2 chances claríssimas, né, cara? Que foi a do Rigoni, a primeira, né? Porque ele teve 2. Né, que foi a primeira, foi aquele roubo ali da defesa do Vasco, né, vacila da defesa do Vasco, o Rigoni rouba, sai na cara do Léo Jardim, na cara, a bola, o Léo Jardim, um gol, ele joga a bola lá na casa do Chapéu e perde o gol. E sabe o que é o pior desse lance? Não é nem ele ter perdido o gol, né, foi a finalização ter sido completamente bizonha. Tipo assim, acho que eu, que nem sou profissional, finalizaria melhor do que aquilo. Não foi, nossa, a bola foi na trave. Ah, não, é que ele chutou, o Leonardo Jardim defendeu. Ah, não é que ele chutou, sei lá, o zagueiro veio e tirou. Não teve nada disso, cara. Ele chutou muito longe do gol. Inclusive tem um vídeo repercutindo aí nas redes sociais, né? Que é um vídeo, né, de uma câmera
é atrás do gol. Tipo assim, bizarro como, tipo assim, meu irmão, passou muito longe a finalização do cara, né? Isso que é bizarro. Não foi que foi na trave, óbvio que gol perdido é gol perdido, mas o nível da finalização é assustador, né? Não contente, o Rigoni foi lá e perdeu mais um, né? Dessa vez no cruzamento, no lançamento que teve no lado direito, ele conduziu até a área e finalizou para fora, né? Um chute cruzado para fora. Aí, né? Então o senhor Rigoni aí mostrando por que perdeu muito espaço, né? Porque se você for olhar a minutagem dele nos últimos jogos, vem cada vez jogando menos, né? Tem jogo que nem entra, ontem entrou. E além dos gols que ele perdeu, né, cara, muito mal, né? Tem uns 2 contra-ataques ali que era para puxar, que ele voltou a bola para trás, teve outro que ele se embanandou com a bola, então tipo assim, a atuação do senhor Rigoni constrangedora. Agora, fica uma questão aqui, né, assim, ontem no banco tinha o Pedro Ferreira, o Luca e o Paulinho. Eu espero que o Crespo não coloque mais o Rigoni em campo ao invés dos garotos, porque os garotos, além de eles poder entregar, né, cara, pro time esportivamente dentro de campo, são jogadores que podem e que devem entregar também pro São Paulo financeiramente com vendas. Porque a gente tá falando de jogadores ali muito bons, né, que é o Luca, o Paulinho, o Pedro Ferreira. Então são jogadores que vão dar retorno pro São Paulo. O Rigoni não vai dar retorno nenhum, tanto que a tendência é que ele vai embora no final do ano. Então não dá pra gente ver o Luca, por exemplo, no banco e ver o Rigoni fazer o que ele fez em campo ontem. Entendeu? Tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Né? Aí é isso aí que a gente critica a diretoria, né? Vende todo mundo da base, contrata Rigoni, de Neno, né? É isso aí, ó. Entendeu? Até falei que ele poderia ajudar quando ele chegou, mas, cara, sinceramente, mano, eu tenho boa vontade aqui, falei que ele podia ajudar, mas como tudo na vida tem limite, né? Tem limite aí, sinceramente, meu, jogo constrangedor. Tipo assim, bizonho mesmo o que o senhor Rigoni fez, né? Enfim. Deixa eu pegar aqui cadê a escalação, cara, do jogo? Deixa eu pegar aqui a escalação, né, pra gente falar dos jogadores. Rafael, excelente, né? Fez 2 defesas no primeiro tempo, fez 1 ou 2 também na segunda etapa ali. Muito bem, o que foi no gol ele pegou. Baita atuação do Rafael, né, cara? Baita jogo dele mesmo. Cara, o Arboleda jogou muito bem, o Sabino jogou muito bem. Cara, mas eu acho que o Rafael foi o melhor em campo, mano. Se for pra eleger o melhor em campo, na minha opinião, foi ele. Eu acho que ele foi o mais regular do jogo. Pra mim, muito bem. Alan Franco fez um bom jogo aí, mas um bom jogo, mas um pouco abaixo do Arboleda e do Sabino. Tá? Sabino e Arboleda, impecáveis, excelentes. Enzo Dias da esquerda fez um bom jogo, defensivamente, não comprometeu. Ofensivamente ele não entrega tanto, né? apesar de ser, curiosamente, o jogador com mais assistência na temporada de São Paulo, né? Mas ele naquele lateral ofensivo que eu quis dizer. Mas foi um jogo regular, ok. Tá suspenso contra o Flamengo. Sobrou o Patrick Lanza. Do outro lado, o Ailton. Achei ele um pouco nervoso, né? Sem confiança, mas acho que não comprometeu, então ok. Bobadilha. Achei que errou muito passe bobo ontem. Achei que ele oscilou bastante entre bons e maus momentos. Achei que foi ok. Pablo Maia fez um bom jogo, gostei. Marcos Antônio também fez um bom jogo, ok. Tapia. Cara, o Tapia teve uma chance lá que ele chutou no meio do gol, mas não acho que foi uma chance perdida. Acho que brigou muito, né, cara? Lá achei que ele fez um bom jogo, tá? Brigou, ganhou divididas, né? Teve hora que o Vasco estava com volume ofensivo, São Paulo recuperava e esticava uma bola pro Tapia ali, né, cara? Segurar, né? Então acho que ele fez um bom jogo aí, não dá pra... Acho que seria injusto falar que o Tapia jogou mal. O Lucas também fez um jogo bom, né, cara? O São Paulo é que não teve tanta produção ofensiva para falar dos dois, né? Mas o Lucas fez um gol ontem, né, cara? O primeiro gol aí dele nessa volta. Tinha feito com o Bahia, mas estava impedido, né? No lance lá do Alan Franco, contra o Bahia, né? Foi contra o Bahia. Fez o gol de pênalti ontem para ganhar mais confiança, ganhando mais ritmo de jogo, né? E é isso, a gente espera que ele melhore cada vez mais aí. Ferreirinha, cara, eu vi muita gente criticando o Ferreirinha ontem. É que teve uns 2 contra-ataques lá que ele foi mal, né? Mas ele sofreu um pênalti lá que poderia ter sido marcado e não foi marcado, né? E ele fez a jogadaça pro gol do Luiz Gustavo, né? Inclusive eu não falei do Luiz Gustavo, do gol do Luiz Gustavo, agora que eu percebi que eu falei dele, né? Eu fui aqui dos lances, acabei quando eu boto aqui os lances, né, ponto a ponto pra gente falar aqui no pós-jogo. Aí agora que eu vi aqui que eu não coloquei o segundo gol do São Paulo, né? Foi dos lances do Rigoni que ele perdeu lá no finalzinho, mas acabei que não falei do lance do Luiz Gustavo, né? Uma jogadaça linda do Ferreirinha
no lado direito, né, de fundo do lado direito, né, ele cruza e o Luiz Gustavo cabeceia e faz aí 2-0 para matar aí o jogo. Então o Ferreirinha, cara, achei que ele matou uns 2 contra-ataques ali, mas ele deu assistência que fez o segundo gol ali, né, para matar o jogo, então achei que ele entrou bem, tá? Rigoni, meu Deus do céu, pula, passa. Luiz Gustavo entrou bem, fez o gol ali, né, cara, para garantir ali a vitória, né, o jogo que matou, o gol que matou o jogo. Alisson ok, Ferraz também ok. É isso, grande vitória do São Paulo, cara, espetacular. Aí, deixa eu só pegar aqui a tabela, pra gente comentar aqui rápido, né? Cadê? Agora a gente tá a 3 pontos aí do Fluminense. Nosso próximo jogo é o Flamengo, né? Jogo duro aí também, na Vila Belmiro, né? Que maravilha, né? Parabéns aí pra diretoria de São Paulo. Então, como é que estamos, né? O Mirassol, né, cara? O Mirassol tá com 56 pontos no G4, né? Então, vamos esquecer o Mirassol porque tá muito longe. Em quinto lugar tá o Bahia. Em quinto tá o Bahia com 52. Em sexto tá o Botafogo com 48, tá? Em sétimo tá o Fluminense com 47. Aí tem o São Paulo em oitavo com 44, o Vasco em nono e o Corinthians em décimo, ambos com 42 pontos, tá? Então é o seguinte, o nosso foco aqui é o quê? É o Fluminense e o Botafogo, tá? O Fluminense tem 47, o Botafogo tem 48, né? O São Paulo tá a 3 pontos do Fluminense e a 4 do Botafogo. O foco é esses dois times. Entendeu? O foco hoje é esses dois times, né, que a gente mira aí para poder subir cada vez mais e brigar aí por essa vaga na Libertadores. Entendeu? Não tem mais jogo contra o Botafogo esse ano, né? O Sport já jogou os dois, mas tem jogo com o Fluminense, confronto direto lá no Maracanã. Entendeu? Lá no Maracanã. Aí, entendeu? Enfim, é isso, cara. São Paulo entrando na briga aí definitivamente por uma vaga na Libertadores. Deixa eu pegar aqui agora, né? Os próximos jogos, porque eu lembro que eu tava olhando ontem por cima. A rodada de quarta-feira vai ser uma rodada aí, cara, que vai ser ali jogo duro pra todo mundo, tá? Ninguém tem vida fácil aí na quarta-feira que vem, não, né? O São Paulo, por exemplo, pega o Flamengo, né? A gente pega o Flamengo aí na semana que vem não, na semana agora, quarta-feira, ó. A gente pega o Flamengo, duríssimo. Aí outro time ali que tá brigando ali lá em cima é o Bahia pega o Galo, né? Aí tem um confronto direto entre Botafogo e Vasco, por exemplo, né? O Botafogo que a gente tá ali mirando, só temos 4 pontos do Botafogo, e o Vasco tá na cola. Então, um confronto direto entre Botafogo e Vasco, entendeu? O Corinthians também tá perto, pega o Bragantino fora, entendeu? Esses são os jogos aí da quarta-feira. Aí o Fluminense, né, que é o time que tá ali acima do São Paulo, pega o Mirassol no Maracanã na quinta, né? Então, tipo assim, todo mundo tem jogo duro, tá? Não tem nenhuma barbada, nenhuma carne assada aqui pra ninguém. Nenhum jogo desse que você fala, o time já ganhou. Ninguém. São Paulo e Flamengo, Fluminense e Mirassol, né? Botafogo e Vasco, Corinthians e Bragantino, né? Lá em Bragança, com o Bragantino perde pra todo mundo, né? Negócio inacreditável aí. Mas assim, todo mundo que tá brigando por Libertadores, cara, pega jogo difícil, né? Então, tipo assim, quem conseguir ganhar nessa rodada aí vai ser fundamental para continuar nessa briga aí de Libertadores. Quem conseguir vencer essa rodada aí, né? Porque vai ter muito time perdendo ponto. Pode ter certeza aí. Entendeu? Enfim, vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Bora pra coletiva aí do Crespo. Tá, vamos lá, ó. O técnico Hernan Crespo destacou o bom momento defensivo do São Paulo no Brasileirão, já que a equipe não foi vazada nas vitórias sobre o Bahia e Vasco, né? Ambos aí por 2-0. Abre aspas para o Crespo. O São Paulo, quando tem que ser protagonista, vai ser protagonista. Joga e vai querer jogar no campo adversário. Mas muitas vezes o adversário joga e joga bem. Então precisávamos de um bloco e meio. Tentar atacar, tivemos ocasiões para fazer gols. Impossível pensar que não vai sofrer. Sofreu. Mas saber sofrer também é importante. Fecha aspas para o Crespo. Aí o que acontece, rapaziada? O repórter fez uma pergunta para ele no tom de brincadeira de como ele parou o Ryan, né? Que é um bom jogador do Vasco, tem a ascensão, né? E ele falou o seguinte, abre aspas. É difícil, muito difícil, risos, contra o Vasco. Tem gente que joga muita bola, tem jogadores muito rápidos, então tínhamos que fazer um trabalho defensivo impecável, perfeito. E a gente fez, fecha aspas, para o Crespo, tá bom? Agora, tem aqui uma questão que é o seguinte.
quarta-feira que eu falei do jogo contra o Flamengo, já é o jogo na Vila Belmiro, tá? Que o São Paulo não joga mais em casa, né? Que é uma piada, uma vergonha. Aí, o repórter fez uma pergunta pro Crespo sobre o jogo contra o Flamengo, né? E sobre se adaptar agora sem o Morumbi e na Vila Belmiro, né? Que a Vila agora vai ser a casa do São Paulo até o final do ano. A questão aqui não é nem a resposta que ele deu. A questão é a cara que o Crespo fez na hora que o repórter fala sobre o jogo na Vila. Ele faz uma cara assim, né? Meio que frustrado, tipo assim, incomodado claramente que o São Paulo não tem mais o Morumbi. Porque é óbvio, né? Que a torcida está irritada, o técnico também não gostou e ele ficou incomodado com isso. Ele não deu nenhuma resposta, né? Nada de polêmica, nada. Mas a questão foi a reação dele quando o repórter faz a pergunta sobre jogar na Vila e ele claramente incomodado, né? Fez uma careta ali, né? Uma cara de quem não gostou, evidentemente, de que o São Paulo vai jogar na Vila porque é uma questão óbvia, né? Uma questão óbvia é aí, depois dessa palhaçada que essa gestão horrível fez, né? De botar uma porcaria aí de parar por aqui, depois não vou falar coisa que eu não devo aqui, né? Botou um monte de show lá no Morumbi e não tem mais jogo. O time é agora aí, né? 2 vitórias seguidas importantes, pô, agora vamos brigar por Libertadores, não tem Morumbi mais. Aí ele falou o seguinte, abre aspas, né? Perguntaram sobre como ele vai se adaptar agora, né? Como o São Paulo vai se adaptar agora na Vila, ele falou o seguinte, abre aspas. Eu não sei. Aqui você sabe que a adaptação é a palavra perfeita para descrever o São Paulo. Temos que nos adaptar a todas as coisas que acontecem. Vamos saber como a gente vai enfrentar esse jogo. Mas faltam ainda 3 dias. Vamos festejar um pouco porque ganhar aqui não é fácil. Fecha aspas aí para o Crespo, né? Que foi a resposta que ele deu após ele ter feito ter tido uma reação ali, evidentemente, que não gostou, né? Do São Paulo aí jogando na Vila Belmiro, né? Não é nem jogar na Vila, é não jogar na nossa casa, no Morumbi, né? Acho que independente se fosse na Vila, no Brinco de Ouro da Princesa, em Brasília, não importa, a questão é que a gente não tem nossa casa. E ele também não gostou, evidentemente, frustrado com isso, porque, óbvio, ninguém vai querer, né, pô, tu tem um jogo na tua casa, vai querer jogar fora o campo neutro, é óbvio que ninguém gosta. Então, claramente, o Crespo ficou incomodado com isso aí, e a reação dele deixou muito claro isso, né, deixou muito claro isso aí, tá bom? Meu parceiro, eu quero falar uma coisa aqui com vocês agora, que é o seguinte, o Luiz Gustavo fez o gol ontem, né, o segundo gol, né, que matou o jogo, e ele deu uma declaração, tá? Muito forte, que me chamou muita atenção, tá? Eu sei que tem gente que fala que ele tem que ir embora, que ele recebe muito e estava machucado. Cara, tudo bem, né? Mas ele é o líder do elenco do São Paulo. Ele é um cara sério, correto, em questão de postura, de vontade, de comprometimento. A gente não tem uma vírgula para falar dele. Tu vai falar, pô, o cara tá velho, Gabriel, tem que ir embora. Tudo bem, acho que essa opinião aí é super válida. Agora, ele é um cara que, em questão de comportamento, a gente não pode falar mal dele. Ele é um cara que respeita a camisa do São Paulo, e vou repetir, ele é líder do grupo do São Paulo. E ele passou por um momento aí, cara, muito triste, que foi um problema de saúde, tá? Não foi a lesão de não, foi um problema de saúde muito grave, que foi o tromboembolismo pulmonar. Ele ficou meses fora, ele ficou impedido de fazer qualquer atividade física, ele não estava fazendo por um período, né? E eu lembro dessa informação que ele podia até nem voltar mais a jogar, podia encerrar a carreira por causa desse problema físico, que impediu ele até de fazer atividades físicas. Se recuperou, conseguiu voltar, tá aí jogando e fez o gol ontem. E ele deu uma declaração ontem que eu achei espetacular, cara, que é uma declaração que acho que vai mais da pessoa e da superação do que do futebol em si, né? Porque, como eu falei, ele superou algo aí, um problema de saúde, não uma lesão que qualquer jogador tem, né? Aí ele falou o seguinte, abre aspas, preste atenção na declaração dele, que é grande e forte, ó, abre aspas. A palavra de hoje é gratidão. Eu sou muito grato à minha vida, sou muito grato a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de fazer o que eu mais amo todos os dias. Quando eu treino e quando eu jogo. Quando eu estou com os meninos mais novos, eu tento passar para eles as oportunidades que eles têm de ser jogador de futebol. É um privilégio. Você consegue alcançar tudo tão rápido com o futebol. E muitas vezes a gente deixa escapar as oportunidades por vaidade, por querer fama, por querer sair e esquecer o que é o mais importante, que é o trabalho. No futebol, você tem que treinar muito. Quanto mais você trabalha, mais ele te retribui. E a balança não pode ser lazer, prazer e depois futebol. Tem que ser trabalho, futebol, concentração e depois o lazer. E eu fiz isso a minha vida toda.
Quando está difícil, eu até brinco com alguns e falo: pô, eu nunca descuidei de você, corpo. Hoje eu preciso de você. Me ajuda. E nesses momentos difíceis, ele tem me ajudado, com toda a fé em Deus, que sem ele eu não estaria aqui, pela oportunidade que ele me deu de viver e de fazer o que eu mais amo. Isso é pela minha família, pelas minhas conquistas. O lado pessoal vale muito mais do que o profissional. Quando eu me aposentar, as pessoas vão lembrar mais do Luiz Gustavo como pessoa do que como profissional. E é isso que vai me dar prazer e orgulho de ter aprendido tudo que meu pai, minha mãe e a minha avó me ensinaram, que é ter educação, respeito ao próximo e ser sempre uma pessoa humilde e desfrutar. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Obrigado, Deus. Obrigado, minha família. Obrigado a todos os amigos que estiveram ao meu lado. Fecha aspas aí para o Luiz Gustavo. Declaração forte, uma declaração, como eu falei, bem humana, né, de um jogador aí que passou por um momento muito triste na carreira dele, né, que ele teve um problema, vou repetir de novo, não uma lesão, um problema de saúde muito grave que ele teve e que impediu ele de jogar e de fazer qualquer atividade física, né, que um atleta podia fazer. Aí ele é um cara que tem 38 anos de idade, daí a gente tá falando de um garoto, então acho que, como eu falei, independente de você achar que ele tem que ficar ou não, foi uma declaração espetacular que eu fiz questão de trazer aqui e ler, né, foi uma declaração bem grande que ele deu. Mas achei uma declaração bem espetacular porque ele trouxe vários pontos, né, cara? Sobre aí a questão que ele fala aí de que quando ele olha pro corpo dele, né, cara? Ele fala que precisa do corpo dele agora. Ele fala também que a questão do futebol, né? Não é lazer e depois futebol, né, cara? É trabalho duro, entendeu? Se dedicar e depois lazer. Então tem vários pontos que ele traz aqui. Ele fala que fala com os garotos também, né, cara? Sobre oportunidades que os garotos, né? Aí os mais jovens de São Paulo têm de ser um jogador de futebol, que é um privilégio, né? Obviamente tem coisas boas e coisas ruins, mas é um privilégio o cara ser jogador de futebol. Então, ele trouxe vários pontos aqui nessa declaração dele que eu achei espetacular. Acho que foi uma das declarações, tem um desabafo aí, os mais bonitos que eu já vi de um jogador de futebol, né? E me chamou muita atenção. Daí eu quis falar aqui sobre isso porque, como eu falei, você pode achar que ele tem que ir embora, que é isso, que já deu o que tinha que dar. Acho que essa é uma opinião super válida ter essa opinião. Mas é um cara que, vou repetir, é líder do grupo do São Paulo, é um cara que sempre respeitou a camisa do São Paulo, um cara que se dedica muito para estar no São Paulo, entendeu? Então, um jogador que esse aqui tem total meu respeito, esse aqui tem total meu respeito aí, né? Independente de você gostar ou não, eu espero que você também tenha respeito aí por ele, porque uma coisa é achar que ele não serve mais, o que eu discordo é porque quando ele entra bem, mas, cara, esse cara aqui, ele tem meu respeito. Ele tem meu respeito aí. Isso aqui, tá, rapaz, vai muito mais do cara de ser jogador de futebol. Ah, o cara é isso, ele recebe tanto. Não é sobre isso, é sobre outras coisas, né? A declaração dele deixa claro isso, entendeu? É sobre outra coisa além do jogador de futebol, tá? Então achei bem legal trazer essa declaração do Luiz Gustavo, né, que ele deu ontem após o jogo, né, ele que fez o segundo gol. Ó, hoje tem convocação do Ancelotti aí, então o Ancelotti vai convocar a seleção brasileira para amistosos, né, cara? Tá chegando a Copa do Mundo aí no ano que vem. E tá aí a informação do Globoesporte.com. O Marcos Antônio do São Paulo está na pré-lista da seleção brasileira para os jogos da data FIFA de novembro. O jogador vive a expectativa de ser convocado para os amistosos contra Senegal e Tunísia, né, nos dias 15 e 18 aí, né, de novembro, né, os jogos vão ser aí em Londres e Paris, né, os jogos das eliminatórias acabou, né, agora é amistosos aí para a seleção se preparar para a Copa do Mundo no ano que vem. Lembrando que, né, o Ancelotti, né, que é o técnico da seleção brasileira, foi ontem a São Januário para assistir a partida entre Vasco e São Paulo. Então ele estava lá ontem presente assistindo aí o jogo. E o ponto que eu quero lembrar aqui é o seguinte, que eu até já comentei isso aqui com vocês. Vocês vão lembrar que é o seguinte, não sei se foi na última convocação, né? Não acho que foi na última, foi na retrasada, convocação retrasada eu acho, que foi com o Marcos Antônio, estava na pré-lista, né? E eu lembro que tinha essa informação de que ele estava na lista, né, final dos 23 que seriam convocados. A convocação seria na segunda-feira, só que no dia anterior, no domingo, ele tinha se machucado contra o Atlético Mineiro. Aí acabou que ele não foi convocado, né? O G até coloca isso aqui, ó. Em agosto, o Marcos Antônio já esteve na pré-lista, tá? Ainda, no caso, era para disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo, né, contra Chile e Bolívia, só que ele sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa e não foi convocado, né? Então acabou que ele já estava na pré-lista, tinha informação que ele seria convocado entre os 23, aí se machucou o dia antes da convocação e evidentemente que ele não foi, né? Então agora ele está na pré-lista, né? E hoje vai ter a convocação.
Vamos ver se o Marcos Antônio vai ficar aí só na pré-lista ou se ele vai ser de fato aí convocado entre os 23, né, pesos amistosos aí da seleção brasileira, né? Hoje tem a convocação aí, né? Mais tarde a gente comenta aí se ele foi ou não, vamos aguardar. Belezinha, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.